O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. A primeira leitura do livro dos Macabeus, como dizia ontem, vem essa história dos irmãos Macabeus que deixaram se matar, não pelo prazer da morte, mas preferiram a morte do que deixar ser levados por uma desobediência à lei. Ele veio o testemunho de um deles, que na sua idade, na sua maturidade, na sua fé, conseguiu deixar para todos esse exemplo. E que não queria ser vergonha. Pode ser que a pessoa passe uma vida inteira dando um bom testemunho, aí na hora do aperto, cede a tudo e joga toda a sua vivência por terra. É como uma pessoa que tem uma prática religiosa intensa, seguindo sempre os passos de Jesus, vivendo a vida de comunidade, e quando é no final, é levado por ilusões, por falsas notícias, falsas ideias, uma falsa fé, e joga por terra todo aquele testemunho que deu durante tantos anos na sua vida. O texto depois continua, nós vamos ver outra história, outra parte ainda bonita desse livro que a gente vai refletindo. E no Evangelho nós ouvimos o chamado de Zaqueu. Jesus certamente fez um grupo muito grande de discípulos e entre eles ele escolheu 12 para serem apóstolos. Quem eram? Jesus não escolheu pessoas super inteligentes, super santas, super capazes de fazer tudo o que ele queria, do jeito que ele queria naquela hora. Mas ele chamou pessoas comprometidas, que apesar das limitações, das dificuldades, como pode dizer, aqueles que eram pescadores, trabalharam na evangelização, no anúncio, na defesa da fé. Foram esses que Jesus escolheu, esses e outros mais, cobrador de impostos. Zaqueu era um cobrador de impostos que na mentalidade do povo era ladrão,
era pecador e todos os cobradores de impostos eram tidos como ladrões e certamente eram ricos também, pelo seu trabalho, se eram honestos ou não, se eram ladrões ou não, mas o povo considerava-se. E Zaqueu queria ver Jesus. Ele era baixinho, teve que correr mais à frente, subir numa árvore para ver Jesus de perto passando por ali, porque era grande número de pessoas. Se a gente vê aquele cego, que nós vemos que Jesus perguntou: o que você quer que eu veja? Alguns queriam ver até com maldade, como Herodes, que queria ver Jesus. Se a gente vê Natanael e Filipe naquela conversa, vem e vê, vem aqui Zaqueu, que não era nada feito à pessoa de Jesus, mas por curiosidade. Um homem que está fazendo sucesso, um homem que está arrastando multidões, ele, como um homem importante, Zaqueu, ele se humilha no sentido de ter que subir numa árvore para ver Jesus. Isso não é coisa a não ser de criança que brinca ou alguém para apanhar alguma flor, alguma fruta, mas para ver Jesus é um gesto de humildade que o torna nobre. Tanto que Jesus o chama: Zaqueu, devo ficar hoje em sua casa. E se os cobradores de impostos eram mal vistos, apesar da multidão acompanhar Jesus, aqueles que eram contra Jesus o criticavam e diziam: Jesus, ele se hospeda, ele come com os pecadores. Mas essa palavra bonita, né, que eu não vim buscar, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quem já está salvo, não precisa. Como em outro momento ele fala, não são os que estão com saúde que precisam de médico. E Jesus veio para nós. Por isso a nossa conversão deve ser diária. E o propósito de Zaqueu é muito maior que se imagina, pode dizer, de qualquer pessoa, dar a metade dos bens para os pobres. Isso não deve ter sido apenas um ato formal. Para um homem rico, pode não ser tão difícil, mas para quem se enriqueceu, certamente buscando sempre ter mais, e muitas vezes o querendo ter mais com ganância, se desprender da metade dos seus bens, e ainda, se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais, fazer que uma questão muito grande de justiça na sua mente, no seu coração, e aquela palavra confortadora de Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Que Jesus entre na nossa casa com esse nosso coração arrependido dos pecados e com propósito, não apenas de doar bens materiais, mas que nós nos doemos àquelas pessoas que precisam de nós. Que a gente tenha esse coração aberto para acolher a Jesus, que veio ao nosso encontro. Ele veio nos procurar, nos buscar, porque pelo pecado nós estamos como que perdidos, ele veio nos resgatar. Mas é preciso que nós tenhamos o nosso coração aberto e voltado para ele. Primeiro passo, querer ver Jesus. Hoje não é querer ver Jesus com os olhos da carne, pois isso não é fácil, nós não vamos ver. Pode até ele aparecer para nós, mas não é o caso. Mas ele podia. Então, mas o primeiro passo, então, é querer ver Jesus. Depois, aderir à sua proposta, a seu plano, a seu projeto de vida. Aderir no sentido não só de concordar, tá lá, eu aceito, eu assino embaixo, mas eu me integrar nesse plano. Porque simplesmente achar muito bonito, nós estamos cheios de gente que aplaude,
que grita viva, mas lá no seu interior não existe um espírito de conversão, sem querer entrar no interior de cada um. Mas é preciso nós mudarmos com essa intenção de estar junto. Não que ele venha acima de mim, mas esteja junto com ele, para o que der e o que vier. É isso que Jesus quer. Os seus discípulos ele chamou, os demais que o acompanharam até o fim. Esses sim, deram o seu sim. É o que ele espera de nós. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos dê a coragem. Cada um mais, outro menos, mas de acordo com a sua capacidade de poder acolher e seguir a Jesus.